Hello, hello, good morning, good morning. Como é que estamos? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de Breakfast Drops com o Teacher Rodrigo Matos. E aí, como é que estamos? Como é que estamos? Vamos ver conforme vai chegando mais gente aqui. A gente vai trocando uma ideia, vou tirando as dúvidas de inglês de vocês. And that's pretty much how it's gonna work. That's pretty much how it's gonna work. Muito obrigado pelo like, você, qualquer pessoa que está assistindo essa live nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão, gente? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo na paz? All good, all great? Quem é novo aqui, tá chegando pela primeira vez aqui na live, sejam todos muito bem-vindos. Natureza Natural, bom dia, good morning to you, Natureza Natural. Quem estiver chegando agora aqui na live, sejam todos muito bem-vindos à live do Breakfast Drops com o Teacher Rodrigo Matos. Essa é a live onde eu preparo o meu breakfast enquanto a gente vai trocando uma ideia, vou tirando dúvidas de inglês de vocês e tudo mais. Renato Aragão, descansa em paz. Mais uma pessoa, cara. Pelo amor de Deus, eu não acredito nisso. Bom dia, mestre dos magos, Michel Pereira. Good morning to you, my man. Good morning to you. Até o Renato Aragão agora. Cara, eu não sei, 2025 tá sendo o ano como é que eu vou dizer assim, dos falecimentos? My God, man. E aí, galera, quem estiver chegando agora, sejam bem-vindos. Então, rest in peace, Renato Aragão, eterno Didi Mocó. Dessa aí eu não tava sabendo. Bom, a gente se conecta na internet, né? Faz uma livezinha, alguma coisa, já fica sabendo de tudo que tá acontecendo, cara. Então foi Ozzy Osbourne, Hulk Hogan, Preta Gil. Caramba, meu, esse ano tá sendo emblemático, não em um aspecto muito positivo. Jesus Christ, man. Danilo BR, good morning, Danilo. Como é que estamos, Danilo? Tudo certo? Tudo na tranquilidade? Como é que estamos por aí? Galera, o negócio é o seguinte, deixa eu dizer pra vocês. Estamos aqui, né? Sempre melhorando o conteúdo, aquela coisa. Toda semana tem vídeo novo, tá? Já postei o vídeo novo dessa semana. Não sei se vocês já viram o vídeo ou não. Se vocês não tiverem visto ainda o vídeo dessa semana, por favor, vocês estão perdendo, tá? Estão perdendo aí. Extremely good and high quality content, ok? Mas deixa eu dizer pra vocês, a novidade é a seguinte. Ontem eu postei um vídeo, que ele não é um vídeo de conteúdo, é um vídeo só para anunciar a área de membros aqui do meu canal do English Drops no YouTube, tá? Então, caso vocês queiram participar, vocês são todos muito bem-vindos. Eu fiz esse vídeo ali para mostrar quais são as vantagens, né? O que vocês ganham, né? Oh, vamos lá, a câmera tá começando a dar uma bloqueada aqui. Oh, God. Peraí. Let's see if it comes back now. No, oh man, give me a second. Okay, is it working now? Yes, it is. I'm very well, and you, teacher? I'm pretty good, man, pretty good. Zé Pilintra, louvado seja o nome do nosso Senhor. Oh my God, Zé Pilintra. I am not much of a religious person, man, but chill out. Take a chill pill, my man, take a chill pill. Então, como eu estava falando para vocês, agora nós temos uma área de membros aqui. Quais são as vantagens da área de membros? Como vocês sabem, eu posto um vídeo novo toda semana, só que o vídeo da semana que vem, ele já está postado no meu canal, só que só para membros, ou seja, quem é membro tem acesso antecipado aos vídeos. Eu criei vários emojis e outras coisinhas pra galera, pra identificar quem é membro aqui também, né? E quem é membro também sempre vai ter prioridade de resposta em todos os comentários de lives, comentários nos vídeos também, né? Então vocês podem utilizar aqui o canal mesmo pra tirar as dúvidas de inglês de vocês. Eu tô sempre olhando, lendo os comentários ali. Então quem quiser fazer parte, tá? Custa a partir de R$ 7,99, tá? E tem outros planos ali que dão algumas vantagens a mais, tem uns planinhos um pouquinho mais acima que eles dão o quê? Dão acesso a aulas exclusivas do English Drops Academy Starting Point. Exatamente. É só vocês clicarem lá e vocês verem que as aulas já estão postadas ali, e aí vocês podem ter um gostinho de como é que é o meu curso sem precisar comprar ele inteiro. Alright? Além disso, quem é membro também vai ganhar
cupons de descontos exclusivos, cupons de desconto exclusivos para os cursos, que eu tenho alguns cursos agora, mas vai sair mais cursos aí no futuro, tá? Então, todos são muito bem-vindos à área de membros aqui. Caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam e tornem-se membros, porque vocês também apoiam o Teacher aqui a continuar criando conteúdo de qualidade para vocês. Alright. E aí, como é que vocês estão? Vão me contando aí o que tá rolando de bom, se não tá rolando nada de bom, quero saber. What's good? Vamos ver aqui, o Danilo. Professor, o desafio 7 dias tem tempo limitado para comprar e fazer? Atualmente estou estudando para o Enem e estou sem tempo para fazer, mas logo após o segundo dia do Enem quero fazer o curso. Danilo, todos os meus cursos, incluindo o desafio, que é o desafio de Strava em inglês, que é apenas R$19,90, eles todos têm acesso vitalício, tá? Então tu pode comprar e fazer ele daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, se tu quiser, e não tem problema nenhum, tá? Eu digo que é um desafio em 7 dias porque são 7, na verdade um pouquinho mais de 7 vídeos, de 7 videoaulas que tem ali, que eu vou passando algumas atividades que eu proponho que vocês façam ao longo de 7 dias. Né? Então tu assiste o vídeo um dia, coloca ali as atividades em prática no teu dia a dia, e aí tu vai, né, avançando ali nos vídeos e vai internalizando ali, incluindo essas atividades no teu dia a dia para tu ir largando aos pouquinhos o vício da tradução. Tá, mas é acesso vitalício, cara, então não esquenta a cabeça que não tem tempo, tá? Não tem tempo pra fazer, pode fazer quando tu quiser. Raquel Castro, como é que estamos, Raquel Castro? Good morning. Tudo certo por aí? Sextou, né, minha gente? Sextou. Today is Friday, so TGIF. Thanks God it's Friday. Eu vou lavar a louça aqui, vou começar a preparar o breakfast. E eu vou fazer uma live um pouquinho mais longa hoje, porque anteontem fiz uma live de manhã, mas ela foi uma live de... Eu não fiz meia hora de live. Então, aproveitem para mandar suas dúvidas sobre inglês, tá? Quem quiser mandar super chat também, tá? Agora nós temos aqui, né, nessa semana o canal foi monetizado, então agora vocês têm a possibilidade de mandar super chats para ajudar o teacher, caso vocês queiram. Ninguém é obrigado, mas quem quiser. Ok, assim que eu puder, irei comprar ele, professor. No problem, Danilo. No problem, sem pressa. Take your time, my man. Take your time. Good morning, Leozinho. 24 hours. Como é que estamos, Leozinho? Good morning to you. E aí, gente, conversem comigo, hein? Conversem comigo, porque eu não tô fazendo live aqui para conversar com vocês. Não quero ficar sozinho aqui. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu tô pensando em fazer uma live hoje à noite, tá? Porque eu... Só que daí não uma live pelo celular, que nem eu tô fazendo agora. Tô pensando em fazer uma live no computador e dar uma aula, fazer uma live de aulão mesmo, tá? Então, fazer uma live ali em torno de 2 horas, eu acredito. E eu vou começar a testar isso hoje pra... Enfim, pra poder interagir melhor aí com a galera, quem tá inscrito no canal e tal. Pra poder tirar dúvidas mais pontuais também. E pra vocês poderem aprender alguma coisa nova também, né? Ou tirar dúvidas de coisas que vocês já tenham dúvidas, enfim. Estou pensando em fazer essa live hoje. Não vou confirmar nada, mas caso eu faça, provavelmente até o meio-dia, eu vou postar ali e deixar agendado aí. Vocês podem, fiquem de olho ali no canal, tá? Que eu vou postar a... Oh my God. Vou deixar a live agendada, tá? Eu acredito que eu vou fazer lá por umas 7 horas da noite, por aí. Então quem ficar por casa e tiver um tempinho aí, pode ligar a live na TV, no computador, no celular, onde quiser e acompanhar a live junto. Alright? Teacher, como você aprendeu inglês? Hoje à noite tenho tempo disponível, super concordo. Então tá, Danilo, te espero lá, hein? Se rolar, eu te espero lá. Não tô dando certeza de nada porque eu tô organizando algumas coisas ainda, mas eu tô com a intenção de fazer sim. Tá, estou com intentions. Mas I will let you guys know. I will keep you guys informed. Como é que eu aprendi inglês, Leozinho? Cara, eu aprendi inglês de várias formas diferentes, tá? Entre elas, fazendo curso em escola tradicional. Eu tenho 34 anos hoje, mas eu fiz curso durante 7 anos, né? Desde que eu era pré-adolescente aí. Em uma escola tradicional de inglês aí. Mas não foi só com isso, cara. Aprendi muito com videogame também, né? Videogame me ajudou muito, porque eu costumava jogar World of Warcraft, WoW.
E aí eu jogava em servidor americano, né? Na época a gente utilizava, não tinha o Discord naquela época, tinha o TeamSpeak, e aí eu utilizava o TeamSpeak pra trocar uma ideia com o pessoal. Vocês sabem como é que é jogo de MMO, né? Às vezes tu quer fazer uma raid ou algo do tipo, e aí tem que ter toda uma organização do time e tal, quem vai tancar, healer, suporte, DPS, aquela coisa toda. Então era bem legal, porque eu conseguia interagir, trocar bastante ideia com o pessoal, e ia praticando meu inglês e me divertindo ali. Inclusive, eu super recomendo, tá? Vocês, se alguém disser em algum momento pra vocês, jogar videogame em inglês não é uma prática tão legal pra aprender inglês, refute essa ideia, porque jogar games in English, especialmente se forem games online, onde vocês podem conversar com outras pessoas por voz ou de forma escrita também, é extremamente positivo, ajuda pra caramba, tá? Porque quando vocês estão jogando algum game ali, vocês estão imersos, né, naquele mundo, na história e tudo mais. Então, joguem games in English. Essa é a dica desta Friday morning do Teacher Rodrigo Matos, alright? Deixa eu ver aqui. Falando em jogo, a risada dos americanos LoL me lembra League of Legends. Esse LoL, na verdade, ele existe bem antes do League of Legends existir como um jogo, né? LoL quer dizer Laughing Out Loud. Laughing Out Loud. Que eu não vou traduzir aqui, porque eu sou um teacher que eu não gosto de trabalhar com tradução, mas ele é uma risada, né? Tipo assim, é que pra nós brasileiros, quando tu escreve LOL, não faz muito sentido, mas é como se fosse um kkkk que a gente usa aqui, é o LOL deles. Algumas vezes o pessoal utiliza o hahaha também, né? Mesmo em inglês. Só que o hahaha, ele é uma risada, digamos assim, um pouco mais espalhafatosa. Quando tu tá morrendo de rir ou de alguma coisa, e tu larga um hahaha. Mas tem tudo isso daí, ó. Já, viu só? Vocês ficam aqui na live, vocês já aprenderam o que é LOL, que é Laughing Out Loud. E vocês vão mandando as coisas aqui e eu vou passando informação pra vocês. Não me custa nada. Não me custa nada. Alright. Bom, deixa eu dar uma limpada nisso daqui. Porque lixinho do ralo é nojento, mas ele não pode ficar aqui, né? Tem que sair daqui. Alguém tem que limpar. It's a dirty job, but someone's gotta do it. Deixa eu ver aqui. Que parece que você tá tomando aqui. CSL. Fala, amigo. Eu tô tentando não traduzir para português, mas não me parece que consigo lembrar da palavra em português mais rápido. CSL, esse é um dos maiores problemas do porquê que eu digo pro pessoal não trabalhar com tradução, entendeu? Porque assim, quando tu tá lendo algum texto, por exemplo, lendo, sei lá, algum e-mail, algum artigo, alguma coisa, tu vai ter muitas vezes tempo, né? Até mais tempo para tu conseguir traduzir e tal. Então pode fazer muito sentido para ti quando tu tá lendo algum texto em inglês e traduzir ele para português. Agora, quando tu estiver conversando com alguém, a tradução nunca será rápida o suficiente para acompanhar o diálogo. E claro, eu tô falando isso principalmente para quem não tem um nível de inglês muito maduro ainda e tá, enfim, tá aprendendo inglês, né? Então, por isso, esse é mais um dos motivos do porquê que eu não defendo a tradução. Esqueci de perguntar pra vocês como é que tá o meu áudio, como é que tá o meu som pra vocês. Tá bom? It's good? It's not good? Porque a live que eu fiz na segunda-feira não estava legal o áudio, estava pegando o áudio do celular e não do mic. Vocês conseguem escutar isso aqui? Yes or no? Me digam aí se o som está bom, senão eu preciso reconectar o meu microfone. Ok? Deixa eu tô lendo aqui, tá, gente? Eu leio todos os comentários aqui da live. Eu só tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo aqui, mas eu leio o comentário de todo mundo. Então, be a little patient. Have a little patience, please. Let me check here. Seu áudio está muito bom. Maravilha, Danilo. Vamos lá, ó. Mas nunca de uma risada com kkk lá. Não, o kkk eles não usam. O kkk é uma coisa do brasileiro mesmo, né? O espanhol geralmente ri com já, aí, enfim. Depende muito do lugar também. Como se pensa em inglês? Quando você fala em inglês, você pensa em português e traduz para o português? Zé Pilintra, não, cara, não. Por muito tempo foi assim, tá? Mas hoje em dia, claro, cara, eu já falo inglês há muito tempo, entendeu? E eu não tô falando isso pra me achar, eu tô falando só como é que a minha cabeça funciona, né? Porque é assim que eu repasso pros meus alunos e nos vídeos aqui pro pessoal, todo mundo que é inscrito no canal e assiste. Então, cara, é que nem eu tô conversando contigo agora em português. Eu sempre faço essa conexão, essa analogia, porque assim,
quando eu tô conversando aqui contigo agora, tu tá entendendo tudo que eu tô falando. Por quê? Porque tu domina o português, tu conhece esse idioma e tu não tem nenhum problema pra entender ele. A intenção da forma como eu ensino inglês é que tu consiga fazer isso em inglês. E não depender do português, não ficar sempre passando ali, né, o inglês como intermediário pra tu conseguir entender as coisas que tu não conhece in English. Então, cara, de uma forma bem simples explicada, é assim que funciona, tá? É aquela coisa, tu vai aprendendo as coisas em inglês por associação, né, por repetição, mas repetição contextualizada. Então tu olha a imagem de alguma coisa, por exemplo, ó, posso pegar esse object aqui e dizer this is a pen. The name of this object is a pen. Tá? Então olha só, tô te dizendo o name, pen, tu tá vendo para que isso aqui funciona, daqui a pouco eu vou começar a utilizar ele aqui. E tu sabe o que é isso. Claro, isso aqui é um exemplo muito simples e muito literal. Mas eu ensino tudo dessa forma. Tudo dessa forma. Nas aulas particulares que eu dou, eu faço tudo adaptado para o contexto de vida de cada aluno. Né? Mas é aquela coisa, tu não precisa confirmar, tu vai sentir uma vontade, uma necessidade, mas tu não precisa confirmar o name disso aqui em português. Eu tô te mostrando isso aqui, tu sabe o que é isso aqui, tu sabe para que funciona e tudo mais. Então eu falo, this is a pen. The name here, it's a pen. Então tu sabe o que é. Agora, é aquela coisa, tradução mental, tá lá no meu vídeo isso, né? Meu vídeo mais visualizado ali dos 10 passos pra parar de pensar... Como é que é? Pra não traduzir mentalmente. Eu falo justamente sobre esse processo. É bem tudo explicadinho no detalhe. A tradução mental, tu não tem como controlar ela. Acho que tu pode controlar o quê? É a tua externalização. É tu pegar e confirmar a coisa falando. Só pelo fato de tu não tá falando alguma coisa, né, não tá mexendo a tua boca, não tá criando ali uma memória mecânica de como é que fala aquela coisa em português e não associando esse termo em inglês ao termo em português, isso já te ajuda a começar a desenvolver o pensamento in English. Alright? Deixa eu ver aqui o que mais. O som áudio tá muito bom, yes, the sound is great. Professor, é porque lá tem um grupo Terro e ele é identificado com a sigla. Ah, tá. Ah, tá, entendi, Danilo, mas é só não usar o 3Ks, entendeu? Só isso. Bota um K a mais e aí resolve a situação, mas eu entendi o que tu disse. Leozinho, tô vendo vídeos de gente se comunicando em inglês nas ruas. Isso é bem legal também, Leozinho, pra tu ir te acostumando. Tá? Very good practice. CSL, obrigado, professor. Eu sou iniciante no inglês, A1 iniciante. Welcome, CSL. Welcome. Se tiver dúvidas de inglês, por favor, mande. Não esqueça de se inscrever no canal. E, por favor, gente, apoiem esse teacher, porque eu preciso pagar minhas contas também para continuar criando conteúdo aqui para vocês, tá? Sejam membros. Sejam membros, ok? Eu fiz um vídeo ontem explicando o que é a área de membros aqui do canal. Vocês vão gostar. Tem conteúdo adiantado, tem emojis, tem um monte de coisa, tem desconto nos cursos que eu vou largar só para os membros lá, então sejam membros do canal. Nós temos um membro por enquanto, que é o Rodrigo, acho que ele é meu xará. E ele entrou ontem, então por enquanto nós temos um membro, tá? Mas nós podemos ter mais. Futuramente quero fazer algumas lives exclusivas para os membros também, então vai ter bastante coisa. Ok? Good morning, people. Senhor de verdade, good morning, senhor de verdade. Muito bem explicado, obrigado. No problems, Epilintra. No problem. Já esteve no Zewa, professor? Nunca fui pra lá, cara. Eu tive uma fase da minha vida onde eu tava muito pilhado em ir pra lá. Hoje em dia eu tenho vontade de ir pra visitar, só pra turistar mesmo, mas eu não tenho vontade de morar lá, né? Eu já quase morei nos Estados Unidos. Fiz um processo todo ali, mas... Isso é história pra uma live. Isso é história pra uma outra live. Mas hoje eu não tenho essa pira, assim. Tem outros lugares que eu tenho mais curiosidade de visitar, sabe? Mas hoje eu gosto muito de morar aqui no Brasil, sinceramente. Mas eu tenho o quê? Dos meus alunos particulares, metade dos meus alunos estão morando fora. Eu tenho aluno em Portugal, na Irlanda, nos Estados Unidos, em Londres. Esses são os que eu tenho agora, mas eu tenho ex-alunos também que estão lá na Nova Zelândia, onde mais? Na Austrália. Então, tá aí. A galera tá espalhada aí pelo mundo. Tô aprendendo meses, semanas, números em English, tá me ajudando muito. É um começo, é importante saber disso, né, cara? Sem saber essas informations aí, fica complicado tu conseguir expressar algumas ideas mais specific. Oh my god, vai cair isso aqui, peraí.
pegar esses pratos, que eu vou fazer uns egg sandwiches. Gonna make some egg sandwiches now. Danilo, eu tenho muita vontade de morar fora do Brasil. E como o inglês é a língua universal, digamos assim, preciso aprender ela. Eu te digo assim, Leozinho, independente de tu morar fora ou não, se tu morar fora é mais obrigatório ainda. Mas, mesmo tu morando aqui no Brasil, cara, aprender inglês, um outro idioma, né, qualquer, mas o inglês, principalmente, por ser a língua mais universal, tudo isso vai agregar, tanto no teu currículo como pra tua vida pessoal mesmo, sabe? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo assim, tu faz uma pesquisa no Google em português, se tu fizer aquela mesma pergunta em inglês, tu vai ter muito mais resultados, muito mais fontes. Então, é um exemplo simples, mas é algo que tu começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, assim. Então, por isso que eu apoio, claro, né? Eu sou professor de inglês, o meu ganha-pão é esse. Obviamente que eu vou dizer para as pessoas aprendam inglês e tal. Mas é que tu tem muito mais possibilidades, cara. Muito mais possibilidades. Sabe? Então, it's always a good investment. E o melhor, que eu sempre digo, aprender um segundo idioma é uma coisa que ninguém pode tirar de vocês. Um celular tu pode perder, podem te roubar, uma bicicleta, um carro, uma moto, sei lá, todas essas coisas aí passam. Mas o English, isso ninguém pode tirar de vocês, alright? E não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Quem não for inscrito aqui no canal, se inscreva, assista, maratone todos os vídeos, ok? Deixem o like aqui na live, por favor, deixem o like aqui na live. Eu tô deixando essas lives disponíveis, tá, gente? Elas ficam gravadas e depois quem quiser pode rever elas. Porque eu só dou uma editadinha ali, corto o começo e o final, mas eu não edito muito, tá? Porque senão é muita mão. Então é mais pra daqui a pouco alguém que quer, sei lá, tá fazendo coisa ao longo do dia e quer escutar o papo de como é que foi da live e tal, pode deixar tocando e vai aprendendo alguma coisa nova aí também. Mas futuramente, né, por exemplo, a live que eu vou fazer hoje à noite, eu acho que eu vou deixar disponível só para membros, tá? Então, quem quiser se tornar membro vai ter acesso a essas lives também, porque vão ser lives um pouquinho mais específicas, vai ser a live de aula mesmo, tá? Então, vou dar uma aula, vou ensinar coisas, vocês vão aprender coisas, então vou deixar essa aula aí gravada, mas disponível somente para os membros. Lembrando que quem é membro tem acesso a aulas exclusivas do English Drops, ok? Da English Drops Academy. Então lá eu já coloquei 3 aulas lá para o pessoal dar uma curtida. Tem aula sobre o alfabeto, sobre o verb to be, sobre personal pronouns. Então assim, não virou membro? Não adianta ficar reclamando, ok? Deixei tudo disponível e lindinho, bonitinho, ajeitadinho para vocês. Vamos ver aqui, ó, o que mais o pessoal tá mandando. CSL, eu tenho feito isso. Are there any chairs in this kitchen? Então eu penso como se eu estivesse perguntando e lembrando do lugar e do objeto. Isso é muito bom, essa prática é muito boa, CSL. Principalmente se tu não estiver utilizando tradução. Zé Pilintra, o esquema é estudar inglês do dia a dia, inglês falado, bastante listening. Concordo muito, Zé Pilintra, concordo muito. Não é tudo só sobre gramática. Aqui o Danilo mandou. O que me motivou de verdade a começar a aprender inglês foi conseguir entender jogos que não tem tradução em inglês. Eu tava falando dos games antes, né? Então, tipo, tá muito bem alinhado com o que eu falei. Isso daí, Danilo. Leozinho, tem muita gente que aprende o inglês para viajar, para não passar dificuldades nos Estados Unidos quando eu chegar lá. Tradução em português, sorry. Não, eu tinha entendido, Danilo. Sim, é aquela coisa assim, sabe? E não é só o lance de tu aprender inglês para não passar perrengue em viagem. Até tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. Mas o lance é que não se... Eu tô falando isso por experiência frequente que eu tenho de ex-alunos e de alunos, tá? As pessoas começam tipo, vou me mudar para fora. Aí teve uma oportunidade, pum, pega, vai se mudar. Só que muitas vezes as pessoas não se preparam minimamente, tá? Para essa viagem, para essa experiência, porque acha que vai chegar nos Estados Unidos, em qualquer lugar aí, qualquer país que fale inglês, e vai aprender inglês por fotossíntese, por osmose, que só por estar lá no meio da galera vai aprender inglês. Claro que alguma coisa tu vai aprender, só que pode ser uma experiência muito frustrante se tu não tem uma preparação mínima, entendeu? Eu não tô falando isso para vender aulas, eu tô falando isso porque eu atendo muitos alunos
com esse tipo de questão, né? A pessoa foi, se mudou, aí fica lá quase um ano no lugar, não conseguiu aprender inglês, não conseguiu desenvolver como achou que ia conseguir. Aí começa a se frustrar, às vezes entra até em depressão porque não consegue uma vaga de emprego melhor ou coisa do tipo. E aí muitas vezes as pessoas me procuram, né? E assim, qualquer um pode aprender inglês, qualquer momento da vida, mas é melhor tu não esperar a água bater na bunda para começar a aprender inglês. Então, se vocês já têm a oportunidade, vocês não sabem falar inglês, e têm a oportunidade de começar a aprender agora, não percam tempo, não esperem a água bater na bunda, alright? Deixa eu ver aqui. Senhor de verdade, o som do TH é muito difícil para mim identificar em um diálogo em inglês sem legenda. Como posso resolver isso? Com muita prática e muito listening, senhor. Muita prática e muito listening. De repente essa não era a resposta que tu queria escutar, mas eu tenho alguns comentários para falar sobre isso, porque eu trabalho bastante isso com os meus alunos também. Daqui a pouco eu posso até abordar isso na live de hoje à noite, do som do TH. Porque esse som, por que o pessoal tem muita dificuldade, né? E aqui eu tô falando de brasileiros, porque a minha especialidade é dar aula de inglês para brasileiros. No português a gente não tem esse som. Começa por aí. Então esse é um som que tu não tá acostumado a fazer, ele não é natural para ti, sabe? Agora, tu sabe qual é o problema? O problema é que tem muito brasileiro, e eu estou fazendo essa generalização, eu sei que não é todo mundo, mas tem muita gente, tá? Porque eu já vi isso acontecendo e continuo vendo. Tem muita gente que acha que esse som do TH é uma frescura. Não precisa fazer isso. E aí, eu não vou falar thought. Eu vou falar thought. Porque pra mim é mais fácil e eu acho que fica melhor. Sei lá eu qual é a desculpa que a pessoa inventa. Só que não é assim, tá? Não é assim. O inglês é um idioma, o português é um idioma totalmente diferente. E o quanto antes vocês aceitarem isso, mais fácil vai ficar para vocês aprenderem o idioma. Inclusive, no vídeo que eu postei semana passada, ou retrasada, acho que foi semana passada, eu fiz um react de um dos vídeos mais famosos que tem ali do MrBeast, e eu trago alguns exemplos de filmes onde dá pra tu ver claramente que as pessoas estão fazendo esse think, thought, throw, sabe? Então, assim, não é frescura. E só dá pra melhorar isso praticando e entendendo que não é frescura e que tem que fazer esse som. That's it. Those are my comments. Those are my comments. Então é assim que a gente melhora isso, tá, cara? Não achando que é frescura e colocando a mão na massa. Escuta muito, muito listening, muita practice, e é isso aí. E não espera que tu vai te acostumar com esse som da noite pro dia também, porque não é assim, tá? Tudo no processo de aprendizado do inglês, assim como de qualquer outro idioma, é um processo muito, assim, não é miojo, entendeu? A coisa vai melhorando gradativamente conforme a tua persistência. Começou a largar de mão demais, a tua velocidade de aprendizado também já vai diminuir bastante. Então, considere essas coisas que eu estou dizendo. Vamos ver aqui. Teacher, my apologies. Não, peraí. My apologies. Qual a diferença deles? My apologize não tá correto, cara. Tu poderia falar I apologize, tá? Apologize, quando tu fala I apologize é um verb, né? É uma palavra que tá representando uma action. E apology é um noun, não é um verb. Mas as duas palavras estão se referindo à mesma coisa, tá? É só a classificação, a função delas na frase que é um pouquinho diferente. Se eu falo assim, I apologize for my behavior, for example, ou eu também posso dizer my apologies for my behavior. São só formas diferentes de falar a mesma coisa. Não tem diferença de connotation. Só que é aquela coisa, depende muito de contexto, né? Depende de contexto, depende de como... Enfim, do que o contexto está exigindo, do que tu tá querendo realmente falar naquele momento. Tu pode utilizar tanto essa construction my apologies or I apologize. Tu também pode falar I'm sorry, uma forma até mais informal. O I apologize, my apologies é uma coisinha um pouquinho mais formal, né? Não chega a ser uma coisa pomposa, mas é um pouquinho mais formal do que um simples I'm sorry. Coloca a língua entre os dentes e faça o som do spray as
SBP. Assim sairá o som do TH. Spray. Quase. Quase. Não exatamente. Porque daí o som seria assim, ó. Tu não chega a colocar a língua no meio dos dentes. Cara, é colocar a ponta da língua no meio dos dentes. Thought. Think. Throw. Three. Né? Quando eu falo sobre o som do TH, eu sempre trago esse exemplo dessas três palavras. Tree, que é a plant. Free, que pode estar relacionado a freedom, liberty, ou pode estar relacionado a algo que tu não precisa pagar, né, para consumir. Ou o three, que é o number three. Por que eu trago esses exemplos? Porque eles são sons muito parecidos, mas se tu falar free, tu não pode esperar que a pessoa entenda que tu tá falando sobre o number three. Então, pronúncia é uma coisa muito importante, tá? Eu sou muito chato com pronúncia, pego bastante no pé dos meus alunos, porque aquela coisa, né? Se tu não pronuncia a coisa de uma forma correta, eu não tô falando pronunciar tudo de forma perfeita. Tô falando pronunciar as coisas de uma forma correta, de forma que as pessoas consigam entender o que tu tá querendo dizer. Se tu não pronuncia a coisa de forma correta, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A pessoa tu vai causar algum tipo de confusão, a pessoa não vai entender exatamente o que tu tá querendo dizer, e aí é um problema grande, tá? Então tu não vai querer passar por isso, ok? Veridiana Gomes, good morning. Como é que estamos, Veridiana? How are you? Danilo, eu vi que as pessoas que têm o inglês mais avançado usam apologies para soar mais fluente. Pode ser, Danilo, pode ser, sabe? Mas não é uma questão de fluência, é uma questão, de novo, de contexto, entendeu? Dependendo do contexto, daqui a pouco tu tá precisando demonstrar um pouquinho mais de politeness, tu pode utilizar o my apologies, mas, de novo, não é que vai soar rude ou muito diferentão se tu utilizar o I'm sorry ao invés de my apologies. Eu sempre digo, é tudo questão de contexto. Tudo questão de contexto. Qualquer termo que você chegar e me perguntar, pergunta, Rodrigo, what is the word egg? Tá, egg não, porque é muito simples. Mas ball. Aí chega e me pergunta, Rodrigo, o que quer dizer ball? Eu sempre vou dizer, depends. Por quê? Porque tem vários significados. As palavras em inglês têm muito disso, tá? Dependendo do contexto, elas vão assumir significados diferentes. Então eu não posso chegar e só falar assim, essa palavra quer dizer isso. Porque muitas vezes, claro, tem algumas palavras que significam só uma coisa, mas a maioria delas vai ter significados diferentes. Então, sempre que me perguntam algum termo novo, como é que fala, não sei o quê, eu falo depends, give me the context. Porque se não tiver o context, daqui a pouco eu posso estar falando um significado de uma coisa que não vai fazer sentido nenhum pra ti. Yes? E americano é chato com pronúncia, qualquer coisa que fale, ele não entende nenhuma. É igual a gente que tem paciência pra escutar o gringo. Tem umas diferenças culturais ali. Eu não gosto de generalizar nunca porque, obviamente, as pessoas não são todas iguais, né? Mas aquela coisa, eu sempre falo assim, ó. Se tu quer falar inglês, te propõe aprender o inglês a falar o inglês da forma que tem que ser falada, entendeu? Tu pode ter as tuas dificuldades, não falar tudo perfeito, ter problemas de pronúncia, mas tenha o objetivo de querer melhorar isso ao longo do tempo. Porque é a mesma coisa de um inglês capenga, assim, tipo, vai falar um inglês capenga, daí a pessoa não vai te entender, acaba ficando meio chato, assim, né? Não tô dizendo que a pessoa que fala inglês de forma nativa tá com razão em fazer esse tipo de comentário, mas com certeza a atitude é diferente, né? Porque até tem alguns memes na internet que aparecem do pessoal falando, quando o brasileiro fala alguma coisa em inglês errada, e o americano fica todo pé da cara, não sei o quê. E aí, quando é o americano falando errado o português, mas que dá pra entender, todo mundo bate palma. Eu não posso dizer que isso não é verdade, tá? Porque essa questão, ela existe. Fortunately or unfortunately, it is a reality. E eu fiz uma rima sem querer. Olha aí, ó. Tô colocando esses 2 eggs here on the pan, and then we're gonna fry it. That's what's gonna happen. Example, piece of cake. Se tu fizer uma tradução literal disso daí, né, Danilo? Tu não vai ter nada.
porque isso não faz sentido nenhum em português. Não é ainda mais expression, tá? Porque assim, quando a gente tá falando sobre expressions, a coisa piora. Aí sim é que a tradução não vai funcionar. Claro, a gente até tem algumas slangs, alguns idioms, expressions do English que tem uma tradução para português, mas de novo, eu só defenderia a tradução se ela fosse uma coisa que tu pudesse confiar 100% a todo momento. Como é cheio de exceções, não dá para ficar dependendo da translation. No, it's not possible, not good, not reliable. It's not reliable. É verdade, brasileiro paga pau para brasileiro tentando falar. Olha aí. Pois é, Zé Pilintra, tua mensagem eu tava lendo ali, mas o próprio YouTube acabou tirando a mensagem dali, então eu não consegui ler. Mas eu acredito que eu concordo com isso aí que tu falou, assim. Deve ter tido algum termo ali que não podia ser usado. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu nunca recebi um super chat na minha vida, tá? Quem é que quer ter a honra de mandar o primeiro super chat? Eu adoraria ver como é que é o efeito, o que acontece aqui quando eu recebo um super chat. Então quem quiser mandar um super chat, não tem obrigação de nada, tá? Mas quem quiser mandar aí, eu ficaria honrado. O inglês britânico é muito diferente do norte-americano, tem as suas diferenças, viu, Gabriel? Tem as suas diferenças. Sabe que quando o pessoal me pergunta isso, eu sempre faço essa mesma, pra deixar a coisa mais entendível, eu sempre digo assim, ó, compara o português do Brasil com o português de Portugal. É a mesma conexão, o mesmo paralelo que tu pode fazer com o inglês americano e o inglês britânico, entendeu? Tem pronúncias diferentes, tem expressões diferentes, são idiomas totalmente diferentes, tem a mesma base, entendeu? É inglês, mas sim, vai ter as suas diferenças. Agora, não quer dizer que eu estudei inglês e eu estudei o inglês a partir de um viés do inglês americano, então eu não vou entender inglês britânico. Não é assim, entendeu? Tipo, se tu é brasileiro, se tu for pra Portugal, tu vai entender o que as pessoas estão falando, mas eventualmente tu vai ter alguma dificuldade com alguma expressão, alguma que pra ti não é familiar, ou alguma pronúncia, sabe? Alguma confusão vai causar. É a mesma coisa do inglês americano pro britânico, sabe? Não dá pra ficar se desesperando com essas coisas aí. Eu mandaria But Hard Times. But Hard Times? But Hard Times. Precisa de contexto isso aí, hein? Precisa de contexto daí. Pra entender o que tá querendo dizer com esse Hard Times. Give me the context, my man. Give me the context. My egg sandwich, man. Perhaps, maybe, ambos. Não traduz! Eu coloquei nas diretrizes do chat da live. Não traduza! Não traduza! Não traduza aqui no chat. The super chat, teacher. Que super chat? No problem, Nubi. It's all good, man. Que super chat? Alguém mandou super chat? Eu não recebi nada aqui. Ó, lembrando que quem é membro tem emojis. Eu fiz os emojis na mão. Tá? Quem quiser ver os emojis, é que eu não consigo escrever aqui no chat, senão eu poderia mandar. Mas na live de noite, eu vou colocar. Droga. Eu vou trabalhar nos negócios, porque eu quero fazer uma tela de boas-vindas, direitinho, assim, eu sou muito chato com essas coisas, cara. Aqui não tem tanta possibilidade de personalização e tal, de customização na live na vertical, mas quando eu estiver fazendo live pelo OBS ali, eu vou fazer um esquema bacana. Que lá eu tenho o Stream Deck também ali, então vai ter uns efeitos, vai ter todo um negócio, eu quero fazer uma live bacana aí pra vocês. Tá uma live de aula, mas uma live que, na medida do possível, também seja não só informativa, educativa, mas também divertida, né? Eu não sou nenhum humorista nem nada, mas
Friday night, aquela coisa, né? Vamos tentar ajudar a galera aí a ficar numa vibe bacana. Mas aqui eu não tenho tantas possibilities. Vamos lá. Terminando aqui o meu egg sandwich. Olha aí, ó, já estamos em 42 minutos de live. Essa live aqui tá bem bacana, hein? Eu vou deixar ela disponível depois ali pra galera olhar, pra galera assistir. Eu tô falando que nem uma matraca aqui, mas tá legal. A questão do perhaps não era a minha intenção da tradução, mas era pra mostrar a versão britânica. Ah, tá, noob. Tá, entendi. Mas é aquela coisa, entendeu? Cara, que é muito específico. Tipo, tu vai ter algumas expressions, por exemplo, assim, bloody. Bloody. Bloody é uma coisa que é muito mais utilizada no inglês britânico e no inglês da Europa, no geral, assim, do que no inglês americano. Se tu chegar e falar assim, bloody damn, nos Estados Unidos, a pessoa vai falar, esse cara não é daqui. Entendeu? Então, assim como tem coisas também do português de Portugal, que se alguém... Na verdade, não tem muito como não diferenciar, né? Se tu escuta alguém falando português com sotaque de Portugal, tu sabe que a pessoa não é daqui do Brasil e a pessoa é de Portugal. It's just a fact. It's just a fact. Mas a grande questão aqui é a seguinte: não fiquem preocupados com esse negócio de sotaque, tá, gente? Assim, ó, vocês têm que ficar preocupados em aprender o idioma. Aí, situação por situação, vocês vão vivendo e vão aprendendo a coisa, entendeu? Não dá pra ficar criando uma montanha desse tamanho aqui, porque daí vocês ficam só criando problema, e na verdade esses problemas acabam virando desculpas e dificuldades e empecilhos e obstáculos pra vocês não aprender o idioma. Então foquem em aprender o idioma. Para aprender idioma é só se inscrever aqui no canal. Se quiser virar membro, vire membro também. You guys are always welcome. Okay? E tem os cursos também, tá? Nem tô falando muito dos cursos aqui hoje, mas tem curso de R$19,90, tem um curso que é um pouquinho mais... um valor um pouquinho mais elevado, mas tem muito mais conteúdo também, né? Que é o English Drops Academy Starting Point. E ao longo do ano aí, eu quero nos próximos meses, eu já iniciei o curso de nível intermediário, né, que o Starting Point é um curso de nível básico. Mas eu já estou produzindo o de nível intermediário. É que dá bastante trabalho, dá bastante trabalho. Fazer vídeo pro YouTube, fazer o curso, tem todo um planejamento. A galera acha que é só ligar a câmera, gravar, cortar no editor e largar. Não é assim que funciona. Inclusive hoje eu tenho que terminar no mínimo 2 roteiros. Porque eu tenho vídeo pra semana que vem, mas para a outra eu não tenho ainda. E conforme eu vou terminando os vídeos, eu vou disponibilizando primeiro pra quem? Pros membros. Porque quem não é membro tem um vídeo por semana. Os membros têm acesso a mais vídeos e ficam sabendo de tudo antes. Okay? Tem fotos de bastidor também, tem outras coisas ali. É um espaço que eu criei aqui, né, dos membros, gente, pra gente ter uma interação mais próxima também, pra vocês poderem utilizar o canal aqui como um recurso pra vocês praticarem e aprenderem inglês também. Tá? E é bem baratinho ali. Vocês podem cancelar quando vocês quiserem também. Então, virem membros, caso seja do interesse de vocês. Se vocês acharem que vai ajudar, ninguém tem obrigação de nada. Alright. Deixa eu só cortar isso daqui. Eu vou levar ali para a FAB. Depois eu vou consumir o meu egg sandwich. Give me a second, I'll be right back. Uhum. Ok, we are back. Deixa eu ver aqui. É que você disse sobre mandar o seu primeiro superchat, então eu disse, eu mandaria, but hard times. Ah, agora eu entendi, Danilo. Agora eu entendi. Às vezes eu me perco aqui, tá, Danilo? Às vezes eu preciso de um contexto extra aqui, porque eu vou lendo as coisas, eu vou cozinhando, eu vou falando os meus pensamentos e aí eu me perco no esquema. Tá, mas eu entendi. Agora sim, hard times. I get it, man. I get it. It's not a problem. It's not a problem at all. Eu falei só por falar, né? Ninguém tem obrigação aqui, tá, gente, de ficar mandando dinheiro nem nada. É só... eu falo isso esporadicamente, só para o pessoal saber que tem a possibilidade também. Porque... aquela coisa, né? Monetizei o canal essa semana,
monetizei o canal essa semana, então eu tô aproveitando, né? Eu tô aproveitando aqui todas as vertentes possíveis pra passar informação de qualidade pra galera também, mas se a galera quiser me ajudar, por que não? Né? Eu fico mais motivado ainda em continuar fazendo. Mas eu tô curtindo bastante, gente, esse negócio do YouTube aqui, porque eu comecei lá no TikTok. Eu comecei no TikTok, mas a dinâmica do TikTok é bem diferente daqui do YouTube. Eu tô achando até muito mais saudável pra minha cabeça fazer YouTube do que TikTok. Porque lá eu focava muito em quantidade de vídeo, entendeu? E até tem opção pra vídeo horizontal lá, mas é mais vídeo na vertical que rola. E aqui eu consigo focar mais na qualidade mesmo. Fazer vídeos mais longos e tal. Eu tô vendo um trampo com uma pessoa agora pra fazer a edição pra mim, pra ver se eu consigo ganhar um tempo e consigo postar mais vídeos por semana. Porque a função da edição não é uma coisa necessariamente difícil, mas é uma coisa que demanda muito tempo. E não dá pra fazer na correria, sabe? Então eu sou o cara que eu tenho que preparar as aulas dos meus alunos particulares, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer atendimento de novos alunos que têm interesse nas aulas. Então eu faço tudo, entendeu? Eu faço a pesquisa de conteúdo dos vídeos, eu faço o roteiro, eu faço a gravação, eu faço a edição, depois tenho que fazer thumbnail também, essas questões aqui dos membros também, eu queria criar uma área de membros que tivesse coisas para oferecer mesmo, né? Então é tudo eu que faço, tudo eu que faço. Good. O que mais aqui? Deixa eu ver. Tenho um app. Peraí. Tá, a geração não me mandou. Eu tentaria falar algo, mas eu e o inglês não somos íntimos ainda. Seu vídeo apareceu como recomendações e passou batido a questão da tradução, kkk. Sou iniciante aí, é difícil. Mas é difícil, principalmente, esse é o momento que é mais difícil, tá, noob, pra tu aprender inglês sem utilizar a tradução, é no começo. Só que se tu consegue começar dessa forma e resistir a essa tentação de traduzir, tu vai ver que o processo vai fazer muito mais sentido, vai ser muito mais prazeroso e mais leve pra ti a longo prazo, entendeu? A curto prazo é uma coisa que pode não parecer possível, mas tem que persistir. Falo por experiência própria. Tem um app que converte áudios em texto, Speech Notes, e uso ele para falar as datas, por exemplo, today is Friday, July 25th. Ó, 25th. Amazing, man. Não conheço esse app, mas conheço outros que fazem isso. Danilo de Boa Teacher, Senhor da Verdade. Tem algum app desse tipo para me indicar? Pois acho que ele não identifica algumas frases que fala às vezes. Cara, eu não posso abrir muito aqui, mas eu recebi uma proposta de patrocínio e eu tô fazendo. Vou começar a fazer uns testes em um app. Por enquanto eu não tenho. Mas pode ser que eu comece a fazer propaganda para esse app e aí eu vou poder indicar ele. Mas por enquanto. Não! Ok, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo o Duolingo agora. Delicious sandwich. Sandwich and a large salad, please. Não sou fã do Duolingo, cara. Eu acho ele melhor que nada, mas eu não sou muito fã, não. Jordana, vamos ver aqui. Hey, professor, how are you doing? What time exactly are your live sessions? Do they happen every day? I'd love to follow along daily, if possible. Jordana, look, let me tell you what happens. The only thing that I can tell you for sure is that I post new videos every week. That is a fact. It's always gonna happen. About the live streams, I am right now. I am doing the live streams whenever I have time, but I don't want to keep doing this for this long. I want to arrange some time to make this into something more serious. Okay, I am planning to make fixed time live streams on Friday nights. Today I am going to make one. Okay, not here using the cell phone. It's going to be on the computer, and I'm going to. It's going to be a class. It's going to be a class. Okay, I believe that this live stream is probably going to start around 7 p.m. going around 9 p.m. until 9 p.m. around that time. But the live streams here in the morning that I call the breakfast drops, I don't have a fixed time. Today I had a little free time, so I did it because I don't like to make the live streams like
rushing, you know, and making everything very fast. I like to take the time to read all the comments and reply and answer all the questions and all this kind of stuff. So if I don't have enough time, I prefer to just not do it. Okay, but in the next weeks, I am going to probably start posting the schedule for the live stream, so stay tuned, okay? And subscribe if you haven't subscribed yet, please do, okay? And, but you can also check like the replays for the live streams, yeah. It's also a possibility. Get Better, professor, Comprehensible Input é uma boa estratégia para melhorar o listening? Sem dúvida nenhuma, eu uso ela muito, o Get Better, com os meus alunos particulares. Tá? Sou muito fã dessa metodologia. Eu acho engraçado o Duolingo. Cara, assim, ó, eu não é que eu sou contra o Duolingo, eu só sou contra o lance da tradução. E eu sei que o Duolingo, principalmente no começo, ele traduz muito. Então por isso que eu não super apoio. Good. Vamos ver aqui. Aqui eu não consigo ver muitos stats. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Esse vídeo aqui, ó. Eu acho que é esse vídeo. Ou não. Tá aqui, ó. Poxa vida, cara. Aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Putz, não vai dar pra ver tudo. Mas essa aqui é a thumbnail do vídeo, ó. Não vai dar pra ver. Enfim, copia essa estratégia. A thumbnail tá escrito copia essa estratégia se você quiser aprender inglês. Esse vídeo já está disponível para os membros do canal. E semana que vem ele fica disponível para todo mundo. Ok? E ó, convitezinho. Pô, cara, esse aqui tá horrível, essas imagens, hein? Não vai dar. Eu vou ter que tirar essas imagens aqui. Não tá rolando. How do I get this thing off my screen? Give me a second. Okay, we're back. Okay, there we go. Vamos ver aqui. Engraçado da língua. Eu fiquei pensativo quando eu descobri que... que não usa hours para servir as hours. Aí o ChatGPT mete um o'clock. O o'clock é uma expression que a gente utiliza quando a gente tá falando sobre um exact time. Quando não tem nenhum minute. Ali, né? 10 o'clock, 9 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock, whatever. Morning, Amon Castro. Quando saber a diferença de quando utilizar it, that, this, teacher? Amon, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho todas essas aulas falando sobre this, that, this e those e todos os personal pronouns no meu curso. De repente eu vá abordar esse assunto na live de hoje à noite, tá? Mas assim, ó, de forma bem resumida, tá? O it, ele é um personal pronoun, tá? Então a gente vai utilizar ele para qualquer coisa que não tenha gender, tá? Aí tu pode utilizar o it. O this e o that são palavras que a gente utiliza para fazer indications, tá? Então podem estar relacionadas ao it. Mas não são exatamente a mesma coisa, tá? Por exemplo, posso falar this is my kitchen, this is my microphone. A diferença entre o this e o that é somente a distance. O this a gente utiliza para short distance, not distant, e o that a gente utiliza para long distance, ok? Basicamente essa é a diferença. Agora, o this e o that é muito mais no sentido de fazer uma demonstração, de fazer alguma indication. Imagina que o teu dedo tá apontando para coisas, entendeu? Esses vão ser os casos onde tu vai utilizar o this e o that. O it não. O it é para se referir a coisas em geral, não, entendeu? It is a book, it is a car, it is raining today. Tudo que não tiver gender, tu vai poder utilizar o it. É uma explicação por cima, tá? Danilo, teacher, a IA do Gemini que vem do nosso celular é uma boa forma para conseguir conversar? Ela dá conversas ilimitadas. Danilo, tu não assistiu o meu vídeo do ChatGPT do Gemini, né? Essa daí eu não vou te responder porque tu não assistiu o meu vídeo. Porque eu fiz um vídeo inteiro, cara. Tem 15, 16 minutos fazendo uma comparação entre o Gemini e o ChatGPT. Eu preparei prompts e falei qual que é bom, qual que não é bom, o que é melhor que o que.
Então, pelo amor de Deus, Danilo, assista esse vídeo. Quem não assistiu ainda o meu vídeo de comparativo entre o ChatGPT e o Gemini, please do. Alright? Aquele vídeo deu trabalho pra caramba pra fazer. Mas o vídeo que mais me deu trabalho até hoje foi o vídeo do MrBeast. Que é um vídeo de React. Mas ele foi um vídeo que... Caramba, meu. Deu trabalho aqui. Nossa senhora. Tive que criar um canvas todo novo no OBS só pra eu fazer aquele vídeo. Pra ficar de uma forma que eu conseguisse mostrar todas as informações na tela. Mas ficou bom, ficou bacana. No final ficou bacana. Gente, eu recomendo, na verdade, assim, ó, vocês maratonarem todos os vídeos aqui do canal, tá? Assistam todos os vídeos. Porque tem... cara, tem... Assim, é que eu não faço vídeo só pra fazer, entendeu? Eu faço vídeo só quando... Eu não faço vídeo repetido. Eu faço vídeo só quando vai agregar alguma coisa nova. Então, eu pesquiso muito... e tem muito brainstorm de ideas, assim, porque assim, brainstorm é de ideas, antes de fazer os vídeos. Então é tudo muito bem pensado, todos os conteúdos aqui. Tá? Então, por favor, assistam os vídeos, deixem seus comentários, deixem os seus likes e ajudem o algoritmo a continuar recomendando meus vídeos para mais e mais e mais e mais gente. Alright, good. How is that? Deixa eu ver aqui, o negócio é o seguinte, eu vou fechar 1 hora de live aqui. Ó, estamos em 58 minutos agora. E aí eu vou consumir o meu café da manhã aqui, certo? E aí eu vou continuar fazendo as coisas que eu tenho que fazer no dia, né, hoje aqui. E aí eu vou encerrando a live, mas vai rolar live hoje de noite, tá, gente? Eu vou fazer a live hoje de noite. Lá pelas 7 horas, 7h30, eu vou postar ali no canal direitinho. Se inscrevam, liguem o sininho ali, ativem o sininho das notificações, que daí vocês vão receber a notificação ali, tá? Assim que eu postar ali a live direitinho. Eu só tô pensando que eu não quero fazer uma live ela louca, assim. Eu quero fazer uma live de aula direitinho, que tenha um começo e fim. E pra poder trocar uma ideia, bater um papo com vocês também. Tá, mas vai rolar live. Tirei. Vamos ver aqui. O que mais que a Amon mandou aqui? Eu tenho... mas às vezes vemos frases I like that, ao invés de I like it. That's my girl, etc. Sim, Amon, mas aí, de novo, né, cara, tudo depende do contexto. Tu vai utilizar o that quando existir essa questão de distance, entendeu? Então, não é que é difícil explicar, mas sem contexto fica difícil de explicar, entendeu? Agora quando falou assim, I like that, that's my girl, this is my girl, tipo, eu posso falar assim, that's my girl, this is my girl. Agora, it is my girl, até daria pra usar, mas geralmente a gente vai utilizar o she nesse caso. Deixa eu ver aqui, ó. Esse vídeo eu ainda não vi, teacher. I'm sorry. No problem, Danilo. Mas dá uma olhada lá, cara. I get up at 4 o'clock. I go to work at 7 a.m. Very good use of the prepositions, my man. E do MrBeast é britânico ainda. Bom dia, professor Gaúcho. Olha aí como é que tá a cozinha da Júlia. Tudo certo, gente? Até agora não aconteceu nada para me impedir de participar. Quero um Shima. Ainda não. Tem quantos anos, teacher? Eu tenho 34. Gente, muito obrigado pela presença de todos, mas eu vou indo lá, tá? Ok? I'll see you guys tonight, and thank you for your presence today, okay? I'll see you. Have a good one. Good.